noite. Boa noite. Estamos começando mais uma edição do Jornal Jurídico. Hoje falaremos de filiação. A visão tradicional sobre a filiação é no sentido de que seu reconhecimento resultaria em uma dual perspectiva de parentalidade. Os filhos vinculam-se a um pai e uma mãe. De fato, seria que com o advento de uma nova visão mais aberta das relações de família, com a admissão de novas formas de composição familiar, não seria hora de rever esses aparentes dogmas? Falando nesses novos arranjos familiares, um caso inédito nos chamou a atenção no interior da Bahia, em Itabuna. Maiana e Lorena, um casal homoafetivo, realizou o sonho da maternidade através da fertilização in vitro. Com o nascimento do seu filho, veio então a necessidade do registro e de recorrer às vias judiciais para reconhecer a dupla maternidade. No entanto, o oficial de registro civil solicitou a identificação do doador do sêmen. Essa exigência está totalmente fora das normas existentes no Conselho Federal de Medicina e também da Bioética Internacional. O fato trouxe à tona uma série de discussões, uma vez que o comum é que casais homoafetivos realizem a adoção de crianças. A juíza da primeira vara de família que presidiu o caso determinou o registro civil para que nele constasse o nome de 2 mães e 4 avós. O Ministério Público deu parecer favorável nesse sentido. Segundo a juíza, o que menos importa são as questões biológicas, mas sim o direito ao planejamento familiar e à filiação socioafetiva. Estamos aqui com a presença da juíza da primeira vara de família da comarca de Itabuna, que está acompanhando o caso. Doutora, boa noite, muito obrigado pela participação no nosso jornal. Nós sabemos que a fecundação homóloga, assim como a heteróloga, ambas estão previstas no nosso Código Civil, respectivamente nos incisos 3º e 4º do artigo 1597. Então, quando autorizada pelo marido, pode ele reconhecer a paternidade? Então, a lei fala expressamente em marido. Então, no entanto, nesse caso, onde não existe a figura masculina, pode haver uma interpretação na qual seja inserida a figura dessa esposa? Boa noite. Boa noite. Quando falamos em família, a primeira coisa com a qual nos deparamos é a afetividade. A família é o núcleo da afetividade e deve ser devidamente protegida pelo Estado. Nesse sentido, levando-se em consideração o desvinculamento da visão de família como sendo homem, mulher e filhos, há de se fazer uma interpretação extensiva, englobando inclusive a mulher e a sua respectiva prole. Existe alguma previsão legislativa nesse sentido? Sim, existe. Buscando atender à evolução nas relações sociais, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 175. Na oportunidade, o Conselho regulamentou a celebração civil de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nessa mesma linha, tornou-se indispensável a adoção de uma interpretação extensiva, de modo a alcançar inclusive as mulheres, notadamente nos casos de fecundação. Por fim, o objetivo tornou-se como assegurar a manutenção dos laços de afetividade. Torna-se imperioso ressaltar que um dos principais objetivos do Conselho Nacional de Justiça ao editar a Resolução 175 foi assegurar o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que consiste em um dos princípios mais importantes da Constituição Federal de 1988. De mais a mais, a gente ressalta aqui que toda pessoa é livre para constituir laços familiares na medida dos seus interesses afetivos. Doutora, muito obrigado pela sua participação Disponha. e pelos esclarecimentos que foram muito importantes para os nossos telespectadores. Uma boa noite. Encerraremos o nosso jornal jurídico com uma frase de Rodolfo Pamplona. Pai ou mãe, em sentido próprio, é o que não vê outra forma de vida senão amando seu filho. Uma boa noite. Boa noite.